Certamente não com, Tá em alta essa. não com uma relação casuística que critica, né, para dentro fala-se sobre democracia e para fora se alia com regimes ditatoriais, né, que não têm eleições livres ou que têm eleições comprometidas, que não, se respeitam à vontade popular. Como o Brasil deve se posicionar nas relações internacionais? Alinhado a blocos específicos ou com uma postura mais pragmática e independente? Certamente não com, Tá em alta essa. não com uma relação casuística que critica, né, para dentro fala-se sobre democracia e para fora se alia com regimes ditatoriais, né, que não têm eleições livres ou que têm eleições comprometidas, que não se respeitam à vontade popular. Então a gente precisa estar associado àqueles que têm visão civilizatória ligada a nós e com muito pragmatismo estabelecendo as relações comerciais, desde que amparadas em valores também que nós tenhamos como civilização. Então é uma bobagem, né? Eu acho que agora o presidente Lula erra muito na liderança, na responsabilidade que tem como presidente na relação com os Estados Unidos. E insisto, a culpa sobre a tarifa, olhando a carta e olhando o que fala o deputado Eduardo Bolsonaro, a gente sabe de quem é. Tem alguém que avoca essa culpa, está dizendo lá, está trabalhando por essa imposição de sanções ao país na forma de tarifas, mas não interessa Acho que simplesmente. realmente o Eduardo Bolsonaro tem poder para isso? Estou dizendo que pelo menos é quem está avocando. Tem um réu confesso, na verdade, tem uma pessoa que está confessando esta ação, na verdade. Bom, está lá na carta do Trump. O Trump faz uma carta associando a sua iniciativa à questão do ex-presidente Bolsonaro. Acho que tem pouco questionamento sobre isso. Bom, tem uma carta do ex-presidente Trump e tem uma ação do deputado que está dizendo que está trabalhando, inclusive, para mais sanções em várias formas ao Brasil. É isso que está acontecendo. O que eu quero dizer aqui é: a gente está vivendo na política tempos em que simplesmente se quer procurar culpados. E também tem que identificar numa situação como essa, eventualmente, para que seja público, as pessoas possam tomar uma decisão, especialmente na forma do voto popular, em relação a essa culpa. Mas, quando há uma medida por parte dos Estados Unidos que interfere na nossa economia, que pega empregos, que destrói empresas e, consequentemente, vagas de trabalho para a nossa população, o ponto é a responsabilidade de quem lidera o país. Mesmo que não seja a sua culpa, tem a responsabilidade de liderar e construir a solução. E não vai construir solução fazendo discursos anti-americanos e fazendo ataques ao dólar e dizendo que tem que substituir o dólar como moeda para transações comerciais internacionais, como se isso fosse uma decisão simplesmente política e não criada a partir de uma relação de confiança na moeda que se estabeleceu ao longo da história. Então, tem que parar com essas bravatas, tem que construir caminho de diálogo, e isso não está sendo feito. O Brasil, internacionalmente, precisa recuperar essa capacidade de diálogo com aqueles que têm valores semelhantes aos nossos. Eu acho que o tarifaço aumentou muito a chance do Lula vencer a eleição? Sem dúvida, deu para ele um discurso e criou um ambiente que se parou de falar de outros problemas, né? Menos se fala sobre as questões dos problemas estruturais das contas públicas, sobre a questão do INSS, né? Dominou a mídia nessas últimas semanas. Agora, a eleição é daqui a um ano. A gente não sabe ainda como é que isso vai estar repercutindo na opinião pública a partir das repercussões econômicas, inclusive, que isso vem a ter no país. Nos outros países em que as ações do Trump tiveram impacto eleitoral, como o Canadá, a Austrália e outros que são trazidos como exemplo, foi muito mais próximo, né, a ação ou o discurso do Trump e o processo eleitoral. Diferente do Brasil, que tem um ano até as eleições. Então, ainda é imprevisível qual é que vai ser o efetivo impacto do ponto de vista político-eleitoral dessas medidas. Como é que a gente pode resgatar a credibilidade e a estabilidade entre os poderes? Porque, cara, tá nesse momento uma zona, né? Como é que tu acha que isso pode voltar para os trilhos? Porque o que parece agora, assim, eu sinto o cheiro, assim, que outros ministros serão sancionados pela Lei Magnitsky e outras sanções virão, como derrubada de visto de todos os brasileiros.
né? Agora vazou que o presidente Bolsonaro ia ser preso hoje, inclusive. E ele está num estado de saúde ruim também, pode vir a faltar, isso pode causar um problema muito grande no Brasil. Como é que é a tua cabeça em relação a como distensionar essas tensões entre os poderes, que eu acho que essa semana aí bateu no high, né, dos últimos, sei lá, 20 anos no Brasil? Não é uma tarefa fácil, né? Eu acho que, vamos lá, se eu tivesse a oportunidade de ser eleito presidente dentro desse contexto, a primeira medida que eu encaminharia ao Congresso Nacional seria efetivamente o fim da reeleição. Por quê? Porque, supondo que a gente consiga romper com essa polarização, que muita gente está exausta, está cansado, porque isso tem rompido relações familiares. Eu conheço filho que não foi no aniversário da mãe porque não consegue mais encontrar a família porque começam a falar de política e brigam em casa por causa de política. Então, eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem têm inúmeros casos para lembrar que se parar para olhar dentro de casa ou na relação dos amigos vai ver vários casos como esse, né? Famílias que romperam relações, amigos que deixaram de conversar por conta da política. Quando a política tem que ser um instrumento de arbitragem dentro da democracia para que a gente possa conviver entre as diferenças. Poxa, eu sei qual é o pensamento do meu colega, ele pensa de outra forma, eu vou enfrentá-lo nos argumentos, mas não tentando desqualificá-lo simplesmente, porque boa parte do problema é que o debate político ele se transpôs para discutir as pessoas e as intenções delas, e não simplesmente enfrentar os argumentos e mostrar o caminho que está sugerindo é um caminho que leva a isso, isso e isso e entrega esse resultado ruim. O caminho que nós oferecemos vai entregar isso melhor para a sociedade. E com base nos argumentos você conseguir mostrar que a sua proposta é melhor do que a do seu adversário, do seu concorrente, né, com quem você está debatendo. Mas não, é sempre sobre dizer o fulano é comunista, é golpista, é isso, é aquilo, é fascista. É sempre uma classificação que coloca sobre o outro uma intenção negativa e fulmina aquela pessoa e torna ela impossível de participar de qualquer debate. E isso vai gerando tensionamentos maiores, a gente tem que recuperar a capacidade de dialogar nas diferenças que a gente tem. Agora, é claro, isso não se resolve da noite para o dia. Quando eu falo sobre o presidente precisar apresentar uma emenda que realmente termine com a reeleição, porque se eu tivesse a oportunidade de ser presidente, rompendo com a polarização, imediatamente eu me torno um adversário dos dois campos políticos que querem retornar ao poder na eleição seguinte. O que eu acho que é importante dizer é: não se preocupem comigo, eu não serei um adversário para vocês. Me ajudem a fazer o que tem que ser feito, né? Vamos tentar trazer o debate para os problemas do país, resolver isso aqui, e vocês vão ter a oportunidade ali na frente, em 2030, de se apresentarem, buscarem chegar ao poder novamente. Mas vamos resolver os problemas crônicos que o país tem. Então, mas tu acha que em 4 anos alguém resolve alguma coisa? Mas isso que eu estou dizendo, mas você endereça ações para aquilo que é mais estruturante para o país. Como em qualquer área. Eu falei aqui no início, você vai ter um capital financeiro, você escolhe onde vai alocar para ter maior rentabilidade. O capital político, você escolhe onde vai alocar para ter melhor retorno, não para si, mas para a sociedade. Então, naqueles fatores que são mais decisivos, que vão entregar mais, e vão limpando a pauta para que o governo que venha na frente possa endereçar ações para outras frentes. Vamos lá, o país enfrentou e discutiu e conseguiu avançar na reforma trabalhista. Bom, entre idas e vindas, preponderou ali um avanço na legislação trabalhista. Depois veio reforma da Previdência, veio marco regulatório de saneamento. Então, cada item que você vai tirando dessa pauta do atraso da nossa estrutura da máquina pública ou dos serviços públicos, vai abrindo espaço para que outro governo possa endereçar ações para as outras pautas. Então, o ambiente político está difícil, gera reflexos nas instituições. As instituições são feitas por pessoas no tempo. A gente tem que entender isso. Se a gente quiser simplesmente transformar cada uma das instituições da noite para o dia naquilo que a gente quer e deseja, só com uma ruptura. E rupturas nunca são boas, né? Trazem traumas nunca são bons. Se pode romper para o lado do que a gente acredita, pode romper para o outro lado também do que a gente diverge. Então, não é saudável pensar em rupturas. Você tem que ajudar a empurrar na direção correta,
promovendo um amadurecimento institucional, melhorando essas estruturas. Então, falamos aqui, o STF, que está especialmente em voga agora. Eu entendo que deve se trabalhar na lógica de discutir restrições a medidas tomadas de maneira monocrática, né? Que a gente possa ter mandatos para ministros do Supremo. E essa discussão tem que ser feita, não com o sentido de minar o poder dos atuais ministros, mas de melhorar a instituição ao longo do tempo. Esse é um processo que tem que acontecer no país. A discussão do Congresso Nacional, com as emendas parlamentares, não que ela seja um problema do ponto de vista fiscal, porque do ponto de vista do tamanho do orçamento federal, elas não são tão grandes assim na proporção, mas elas geram uma distorção nas políticas públicas, né? Faltam recursos para poder definir políticas estruturantes e você tem uma dispersão em muitas ações das emendas parlamentares, que é legítimo um parlamentar também ajudar a definir o orçamento para onde ele vai, mas nesse tamanho, nessa magnitude, em contraste com o que o governo tem de maneira discricionária para colocar em políticas públicas mais estruturadas, talvez não. Então, cada um vai ter que ceder um pouco e isso envolve a capacidade de quem lidera o país, que é o presidente da República, sentar e conversar com as pessoas. Tem um especialista em negociação pela Universidade de Harvard, que é o William Ury, que escreveu um livro que fala justamente como chegar ao sim, né? E esse livro justamente destaca, olha, você tem que sair do debate das posições das pessoas para entender os interesses que elas têm. E aí entra o ponto da despolarização que eu defendo. Não se trata apenas da posição de quem é lulista ou da posição de quem é bolsonarista. Quais são os interesses que estão nessas pessoas e onde que eles podem eventualmente ser compatibilizados? Eu entendo que existem muitos que podem ser compatibilizados. Os interesses de defesa de minorias não são incompatíveis com uma máquina pública mais enxuta, com processos de privatizações ou com até a atuação mais rigorosa das forças de segurança. Você pode equilibrar isso e respeitar minorias, ter avanço do processo civilizatório e ter força de ação da segurança pública para coibir crimes. Acho que no senso comum as pessoas concordarão com isso, mas cada um dos campos políticos tenta fazer crer que não. Ou é uma coisa ou é outra, né? Ou vai ser sensível socialmente ou vai ser duro contra o crime. E as coisas não são incompatíveis. Eu preciso atuar com força lá para coibir o crime, mas eu preciso entrar também com força com o Estado, provendo serviços básicos e protegendo populações vulneráveis em áreas críticas, porque senão eu perco essa população para o mundo do crime, inclusive.